E aí, galera, tudo bem? Hoje vou apresentar um segundo artigo que comparou o agachamento anterior com o agachamento posterior. Na semana passada, eu apresentei um trabalho publicado por Gullett e colaboradores no ano de 2008, em que os autores não verificaram, não encontraram diferença na ativação muscular em nenhum dos músculos analisados. Ainda não houve diferença na força de cisalhamento na articulação do joelho. A única coisa que foi diferente foram as forças compressivas do fêmur sobre a tíbia no agachamento posterior. O agachamento posterior teve uma força compressiva maior do que o agachamento anterior. E esse estudo que eu estou citando, que foi apresentado semana passada, ele utilizou uma carga de 70% de um RM. E segundo esses autores, que eu vou apresentar hoje, essa foi uma grande limitação desse estudo. Colocar uma carga relativamente baixa para encontrar alguma diferença na ativação muscular entre esses exercícios. Então, esse estudo que eu apresento hoje aqui é um estudo de Avulso e colaboradores, publicado no Journal of Sport Science, em que o objetivo foi, novamente, comparar o agachamento anterior com o agachamento posterior, uma análise cinemática e eletromiográfica, utilizando cargas máximas. Muito bem. Então, vou tentar apresentar para vocês aqui. Então, esse aqui são os dois exercícios, né, analisados no estudo. O de cima aqui, para quem não tem familiaridade com essa nomenclatura. Esse aqui é o que é denominado de agachamento posterior, back squat. E esse aqui, o de baixo, é conhecido como agachamento anterior ou front squat. Os voluntários selecionados desse estudo eram indivíduos experientes em treinamento de força. Foram selecionados 12 voluntários do sexo masculino e saudáveis. Esses voluntários compareceram ao local de teste em duas sessões. Na primeira sessão, eles fizeram um trabalho, um teste, para encontrar por quanto seria a carga de um RM, ou seja, o máximo de carga que eles conseguiriam levantar realizando uma repetição somente, né? Então, fizeram esse teste de um RM para os dois exercícios. E depois voltaram numa segunda sessão para aí sim realizar o teste de um RM, o exercício de um RM, né? A carga máxima, e aí analisando já a atividade eletromiográfica e também fazendo uma análise cinemática. Os dados de eletromiografia foram normalizados pelo pico de uma contração isométrica voluntária máxima. E a amplitude de movimento utilizada foi uma amplitude de até 90 graus de flexão de joelho. Então, logicamente, a articulação do quadril ficou livre e a articulação do joelho é que foi normalizada em 90 graus, sendo a máxima amplitude atingida pelos voluntários. Então, como eu já falei, a carga foi máxima, né? Esses aqui foram os músculos analisados, apresentados nessa tabela 1. Reto femoral, vasto lateral, vasto medial, eretor da espinha, glúteo máximo, bíceps femoral, semitendinoso. Aí nós temos dois músculos, né, que compõem os isquiosorais, três músculos aqui que compõem o quadríceps, né, o glúteo máximo, o extensor de quadril, e ainda um dos músculos paravertebrais aí. Então, esse aqui é um modelozinho, né, esquemático dos dois exercícios. Então, os voluntários partiam de uma posição, nessa parte eu grifei aqui, né, em amarelo. Os voluntários iniciavam com os joelhos estendidos em 180 graus, né, perfeita extensão do joelho, agachavam até 90 graus de flexão de joelho e depois retornavam a uma posição de joelho estendido. Muito bem. Os principais resultados desse estudo referem-se em relação ao seguinte. Quando comparado o agachamento posterior com o agachamento anterior, tem o botão errado, que é o que é apresentado aqui, em geral, o músculo vasto medial apresentou uma maior ativação no agachamento frontal, quando a barra estava posicionada anteriormente. Esse é um primeiro dado
interessante. Isso aqui foi em geral, englobando tanto a ativação da fase descendente do movimento, quanto da fase ascendente. Ok. Quando comparado aqui, que é um outro dado que eu considero interessante, quando comparado a fase descendente com a fase ascendente, o vasto medial, mais uma vez, vou grifar para vocês, apresentou uma maior ativação no agachamento frontal, isso na fase ascendente. E o semitendinoso, que é considerado que é um extensor, né, de quadril, ele teve uma maior ativação no agachamento posterior. Um outro dado interessante, que está um pouquinho mais abaixo aqui, é apresentado aqui na discussão, refere-se às fases do agachamento. Os autores eles analisaram ainda a ativação eletromiográfica durante 10 fases do agachamento, sendo 5 fases da fase durante a fase descendente e 5 subdivisões da fase ascendente. E o que foi mais interessante aqui é que no agachamento posterior, com a barra posicionada posteriormente, principalmente na fase 8, ou seja, quando se está na fase 8 e na fase 6, quando se está com numa posição mais agachado, em maior flexão de quadril, e aí o tronco ainda mais inclinado à frente, iniciando a fase ascendente, logicamente, parece haver uma maior ativação aqui também de glúteo máximo, que está grifado aqui, de glúteo máximo e de semitendinoso, que está mostrando aqui. Principalmente na fase 8, uma tendência. Só que isso não foi analisado estatisticamente. O que foi analisado estatisticamente foram só a análise geral, os dados gerais da biografia de todo o movimento. Esses resultados aqui, que os autores fizeram questão de citar, referem-se a esses gráficos aqui, certo? Então, baseado nesses gráficos aqui, por exemplo, aqui, ó, o vermelhinho aqui nesse gráfico aqui acima, o semitendinoso, aqui, e aqui no caso é o glúteo máximo. É dessa fase aqui que os autores do estudo estão se referindo, certo? E outra coisa interessante nesse estudo que suporta essa abordagem dos autores é que o ângulo atingido no agachamento posterior, o ângulo de quadril atingido no agachamento posterior, que é esse aqui, ele foi menor do que no agachamento anterior, que é esse aqui, significativamente menor, ou seja, no agachamento posterior houve uma maior flexão de quadril, e isso também influenciado pela maior inclinação do tronco à frente, tentando manter o seu centro de gravidade, logicamente, para que o executante não caia para trás. Então, obviamente, ele inclina o tronco um pouco mais à frente. E exatamente essa inclinação do tronco é que explica, em partes, a maior ativação de semitendinoso no agachamento posterior. E ainda temos um resultado muito interessante, que no agachamento anterior nós temos uma maior ativação de vasto medial. E aí, com base nesses resultados, nós conseguimos inferir aí, ou melhorar, trabalharmos mais um exercício ou outro em função do que nós queremos ativar mais, né? Se queremos mais um trabalho de glúteo, por exemplo, e semitendinoso, extensores de quadril, utilizamos mais o agachamento posterior. Se quisermos um trabalho mais de vasto medial, que é o que está representado nesse estudo aqui, nós utilizaríamos o agachamento anterior. Vale lembrar que esse estudo aqui, com esses resultados, que houve diferença na ativação eletromiográfica, foram utilizadas cargas máximas, cargas de 1 RM. Enquanto que no outro estudo que eu citei semana passada, do Gullet, que também comparou os exercícios, utilizou 70% de 1 RM e não encontrou diferença alguma. O que foi interessante no estudo do Gullet, falando mais uma vez, é que a força compressiva do fêmur sobre a tíbia foi maior também no agachamento posterior. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Como eu gosto sempre de falar, eu não apresento
aqui uma receita de bolo do que vocês devem ou não fazer. O que eu acho que é interessante de abordarmos os artigos científicos é que eu tento abordar um artigo científico por semana e aos pouquinhos, juntando todas as informações, nós conseguimos, cada professor consegue construir a sua linha de trabalho aí e saber exatamente para onde deve atirar, qual a melhor estratégia que deve utilizar no seu treinamento. Certo? Então, muito obrigado. Aguardo o feedback de vocês. Quem quiser assistir todos os outros vídeos, todas as outras aulas, é só curtir a nossa fanpage, que é Rafael Sonsim TSP, ou se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Rafael Sonsim. Além disso, quem quiser receber esse artigo, como todos os artigos que eu abordo aqui, é só se cadastrar no nosso site treinosempresepada.com.br. Valeu, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.